Desde o descobrimento do fogo, o homem tem procurado as melhores maneiras de extingui-lo. Durante a maior parte da história, apagar fogo foi tão simples quanto carregar água até o fogo. Mas como os processos de armazenamento de informações se tornaram mais valiosos do que a propriedade em si, a água podia destruir mais do que proteger. Como uma resposta para esse problema, os gases Halon foram desenvolvidos. Eles tinham baixa toxicidade e eram altamente eficazes. Surpreendentemente, eles apagavam o fogo, mas os equipamentos eletrônicos continuavam funcionando normalmente. No início dos anos 80, Halons eram de uso comum em aeronaves e navios, bem como em centros de processamento de dados e galerias de arte. Mas em 1987, eles foram substancialmente proibidos pelo Protocolo de Montreal por depredarem a camada de ozônio. Quão sério era o problema? No gráfico de depredação da camada de ozônio na horizontal e usando o tamanho do ponto para representar o tempo de vida atmosférico, fica claro que Halon 1301 tinha sérios problemas. E mesmo o Halon 1211, tendo uma melhora, ainda era inaceitável. Então o Halon foi banido. Cientistas rapidamente começaram a trabalhar para criar alternativas que seriam tão eficazes quanto o Halon, mas sem o seu efeito ambiental negativo. A alternativa mais amplamente aceita inicialmente foi um grupo de substâncias químicas chamado hidrofluorcarboneto. O HFC apagava incêndios em larga escala, assim como o Halon, e sem prejudicar a camada de ozônio. Mas, no final dos anos 90, conforme as preocupações das mudanças climáticas cresciam, o Protocolo de Kyoto se preocupava com a emissão de gases do efeito estufa, e isso incluía o HFC. A preocupação era bem justificada, porque um sistema de combate a incêndio com 320 kg de HFC tem um impacto no aquecimento global equivalente à emissão de 241 carros dirigidos por um ano, 6 ferrovias movidas a carvão, ou mais de 1 milhão de quilogramas de CO2. Quando adicionamos aquecimento global na vertical de nosso gráfico, o problema com o HFC se torna claro. Então, mais uma vez, a tecnologia e a indústria estavam diante de uma solução de curto prazo, que acabou por ser muito prejudicial para o meio ambiente. Esse aumento na regulamentação e a preocupação com o meio ambiente levou os cientistas da 3M a desenvolver um agente extintor que seria chamado de fluido Novec 1230. Teria a necessidade de ser altamente eficaz na extinção do fogo, seguro para bens ativos valiosos, apresentar baixa toxicidade, ter potencial zero de destruição do ozônio, ter um tempo de vida curto na atmosfera e ter um impacto insignificante sobre o aquecimento global. Eles começaram a criar um agente extintor que não só satisfazia todas as regulamentações em vigor, mas também as futuras leis estabelecidas para enfrentar o desafio crescente de mudanças climáticas globais. Centenas de alternativas foram consideradas, mas não preenchiam os requisitos. Até que finalmente um composto incomum foi considerado: C6-fluorequetone. Anteriormente, esta classe de produto químico era considerada inadequada porque fluorequetones geralmente não têm perfil de segurança necessário para a proteção contra incêndio. Mas, surpreendentemente, ele provou ser a resposta que o mundo estava procurando. C6-fluorequetone equilibra a necessidade de um material que não deixa resíduo, atende às normas para agente extintor de incêndio, reduz drasticamente o impacto ambiental e tem a maior margem de segurança que qualquer agente limpo disponível no mercado. A 3M o chamou de fluido Novec 1230. Novec 1230 tem uma vantagem distinta sobre outros agentes, pois o seu peso e fluidez facilitam a recarga. E, além disso, não requer uma grande quantidade de espaço físico. Aqui está como o Novec 1230 funciona. Começa como um líquido,
Então pode ser facilmente transportado, fazendo com que o carregamento e a recarga sejam muito mais fáceis do que os gases convencionais. Mas quando disperso, com um supersistema de nitrogênio pressurizado ou outro método, suas incomparáveis propriedades permitem que ele rapidamente se torne gás. Na verdade, evapora 50 vezes mais rápido que água. Então, o quanto de melhora ambiental Novec 1230 tem sobre os compostos utilizados no passado? Aqui está o fluido Novec 1230. Comparado com Halons e HFCs. Você não viu? Aqui, dê uma olhada mais de perto. Novec 1230 tem o potencial de aquecimento global de apenas 1 e 0 potencial de agressão à camada de ozônio. Aqui está uma demonstração do fluido Novec 1230 em ação. Um fogo começa em uma sala de computadores. Em 10 segundos, o alarme de detecção toca. E em seguida, a sala está inundada com o fluido Novec 1230. E em segundos, o fogo é apagado. E o mais importante é que ele não danifica os equipamentos que continuam funcionando, porque ele não tem nenhum efeito sobre os equipamentos eletrônicos. Por exemplo, esse monitor está funcionando em um tanque do fluido Novec 1230. O fluido Novec 1230 provou ser uma solução eficaz para uma vasta gama de indústrias que estão comprometidas em escolher uma solução de combate a incêndio responsável. Então agora, com o fluido Novec 1230, você pode proteger seus equipamentos, suas operações, seus dados e, o mais importante, suas pessoas. Tudo isso com uma tecnologia ambiental sustentável. Fluido para combate a incêndio Novec 1230 da 3M. Criado para a vida.